Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a este webinar sobre oxigenoterapia tópica para o tratamento de feridas. Sou também a enfermeira Viviana Gonçalves e o David Fernandes. Vamos só aguardar mais uns momentos para que possam ligar-se mais pessoas e vamos dar início ao webinar em breve. Vou aproveitar para relembrar neste momento que alguma questão que tenham a colocar, sintam-se à vontade, tem a caixa de perguntas e respostas para esse mesmo efeito. Temos que dar aqueles 5 minutinhos, Rui. Exatamente. O pessoal ainda está a sair de trabalho, estão a chegar a casa. Por isso vamos dar aqui. Já está aqui gente conhecida. A quem entretanto chegou, boa noite novamente. Estamos só a aguardar mais uns minutos para que mais pessoas se possam juntar a nós neste webinar. Passo a apresentar novamente aqui os convidados desta noite, a enfermeira Viviana e o David Fernandes. Vou novamente relembrar que as questões que tenham a colocar, quer à Viviana, quer ao David, podem ser colocadas na caixa de perguntas e respostas para depois serem respondidas no final das apresentações, está bem? Este webinar vem na sequência de um outro webinar onde já foram abordadas novas tecnologias. Tivemos a presença do professor doutor Paulo Alves e do enfermeiro Paulo Ramos e também da enfermeira Viviana Gonçalves, que já nos acompanha também neste webinar. Foi um webinar de sucesso, foi um momento de grande partilha. O professor Paulo Alves fez uma apresentação de forma assíncrona, porque estava num congresso, mas de qualquer das formas, acho que houve ali um ponto de partilha e um momento muito grande de partilha de informação e da evidência em que todos nos baseamos para a prestação dos nossos cuidados. Este webinar, as expectativas estão lá no alto e vai ser também um webinar de sucesso. 5 minutos passaram, acho que já temos alguma plateia para podermos dar início ao webinar. Passo a apresentar de uma forma mais pormenorizada os nossos oradores. Primeiramente, vamos ouvir a apresentação do David Fernandes, diretor de vendas da Natrox. A apresentação do David vai-nos dar uma ideia de como é que surgiu este projeto de oxigenoterapia tópica e um bocadinho da apresentação do dispositivo para este mesmo efeito.
No final dessa apresentação, também vai referir alguma da evidência que sustenta, então, esta nova tecnologia. Seguidamente, vamos passar à apresentação da enfermeira Viviana Gonçalves, a enfermeira responsável pela consulta no Serviço de Cirurgia Caratorácica no Hospital de São João, também é membro da IUMA. A enfermeira Viviana vai-nos falar da aplicação da oxigenoterapia, de alguns critérios e fatores que condicionam ou não a sua aplicação e vai-nos apresentar, no final, o primeiro caso da aplicação da oxigenoterapia tópica para o tratamento de feridas em Portugal. Portanto, passo a palavra ao David Fernandes. É toda tua, David. Obrigado, Rui. Sejam todos bem-vindos a este webinar acerca de oxigenoterapia tópica para o tratamento de feridas. Em primeiro lugar, gostaria de pedir desculpas por não falar um bom português. Então, farei o possível para falar o melhor possível. Como em todas grandes tecnologias, há uma grande pessoa por trás de essa pessoa, é a Mel, o inventor de nossa tecnologia. Mel teve una tía idosa sufriendo de dores por meses debido a una úlcera venosa na perna que se recusaba a cicatrizar. Depois de muitas pesquisas, ele percebeu que o oxigênio era um segredo da cura. Ele estava determinado a usar esse segredo para ajudar a curar sua tia. Mas como ele poderia obter oxigênio perto de uma ferida sem aplicar pressão, produtos químicos na pele, isso seria fundamental para evitar quaisquer efeitos colaterais negativos. Claro, ele não queria piorar as coisas. Depois de consultar amigos da Universidade de Cambridge, nosso inventor e sua pequena equipe criaram a tecnologia hoje conhecida como Natrox, que aproveita as propriedades naturais do oxigênio para estimular a cicatrização. Em um esforço para compartilhar esta solução, para ajudar outras pessoas, eles formaram uma empresa chamada Natrox Care. Como consequência do interesse de Mel em ajudar pessoas que sofrem de feridas crônicas, nossa missão hoje é melhorar a qualidade de vida de pacientes com feridas crônicas fornecendo Natrox. Vou falar brevemente sobre o produto Natrox O2. São apenas 3 partes: o gerador de oxigênio, as baterias e o sistema de entrega de oxigênio, o que chamamos ODS. O gerador de oxigênio é um dispositivo multiuso alimentado por bateria. Não há interruptor on/off. Para ativar, basta colocar uma bateria totalmente carregada. Desta forma, nunca pode ser desligado à noite por erro. A luz verde piscará quando o oxigênio estiver fluindo. Fornece oxigênio continuado, 24/7 dias por semana. Cabe sobre roupas normais. Você pode estar fazendo terapia com Natrox e ninguém notaria. O tamanho e peso é de um smartphone, fácil de usar. Aí, como disse antes, são apenas 3 partes e não tem botões. Seguro, sem produtos químicos ou gases nocivos. Silencioso e inodoro. Duas baterias recargáveis fornecidas juntamente com o carregador. Uma bateria deve ser deixada em carga contínua. A outra bateria deve ser encaixada no dispositivo gerador de oxigênio. Sempre carregue totalmente as baterias antes do primeiro uso ou após o armazenamento. Troque as baterias a cada 24 horas. A melhor maneira de fazer isso é se acostuma a fazer todos os dias na mesma hora.
por ejemplo, cuando vais para a cama. Mecanismo de deslizamiento fácil para trocar a batería. Ao carregar a luz amarela piscará. Cuando totalmente carregada, ela permanecerá acesa. O sistema de fornecimento de oxigênio, um sistema de fornecimento de oxigênio estéril, é de uso único. O tubo de 1 metro de comprimento conecta o gerador de oxigênio Natrox. Ele fornece oxigênio diretamente para o leito da ferida, enquanto permite a passagem livre de exudado para o curativo secundário. O diâmetro de ODS é 55 milímetros, é macio e flexível, compatível com todos os curativos secundários semi-oclusivos, é confortável de usar, é fácil de usar. Agora, a tecnologia. A célula Natrox é construída usando várias camadas. Isso optimiza a produção e entrega de oxigênio. A célula Natrox concluída é compacta, facilitando assim um tamanho pequeno do dispositivo, reduzindo assim o volume e o impacto no paciente. E como é o oxigênio gerado? O dispositivo extrairá a umidade do ar através desses orifícios do aparelho. O oxigênio é gerado através da eletrólise da água. A célula Natrox usa energia para separar a água em oxigênio e hidrogênio. O oxigênio passa pela membrana celular, deixando o hidrogênio para se reconectar ao ar, produzindo assim mais água. Desta forma, o gerador de oxigênio fornece apenas 92% de concentração de oxigênio puro e estéril. Resumindo, temos um dispositivo Natrox que fornece oxigênio umidificado puro diretamente no leito da ferida. Usa a eletrólise da água para gerar o oxigênio, de modo que o fluxo contínuo será alcançado. Dispositivo portátil alimentado por bateria, com baterias recargáveis e intercambiáveis. Funciona em conjunto com as terapias existentes em todos os grupos de pacientes e ambientes de cuidados. A oxigenoterapia para feridas é bem aceita. Muitos publicaram estudos clínicos sobre oxigênio e oxigênio tópico, como veremos agora. Como podemos ver neste gráfico, do PubMed, as publicações referentes à oxigenoterapia têm crescido bastante nos últimos anos. Independentemente do tipo de oxigenoterapia, existem muitos RCT, o teste controlado aleatório, publicados. Se olhamos apenas para o Natrox O2 e a maior evidência clínica, veremos um meta-análise e 2 ACT. Esses estudos observacionais. A maioria das evidências científicas, como o oxigênio tópico, está hoje concentrada na úlcera de pé diabético e úlceras venosas de perna. No entanto, há muitos casos como outros tipos de feridas crônicas que não cicatrizam. Agradecimentos para a sua atenção. Vou passar a palavra à enfermeira Viviana Gonçalves. Obrigado, David, pela tua apresentação. Passamos então agora a palavra para a enfermeira Viviana. Força. Olá, boa noite a todos. É um prazer, mais uma vez, poder estar aqui com vocês para fazermos mais um bocadinho de partilharmos mais umas experiências, uns conhecimentos novos. E agora vou compartilhar com vocês o que vos quero mostrar, e acho que realmente vocês vão gostar. Ora,
Eu vou-vos mostrar então a aplicação da oxigenoterapia tópica no tratamento de feridas, nomeadamente aquilo que o David muito bem nos explicou, a parte histórica do aparecimento, nomeadamente destes dispositivos, do Natrox, um dispositivo portátil, e realmente um caso que nós estamos a fazer lá no hospital da utilização do Natrox, não numa ferida de pé diabético nem numa úlcera de perna, mas sim numa úlcera por pressão, sendo ela uma ferida complexa e crónica, e num doente especialmente complexo, como vocês depois poderão ver. Nós sabemos então que realmente as feridas de difícil cicatrização, feridas crónicas e complexas, acarretam, são um problema muito grande nos orçamentos dos sistemas de saúde, numa altura em que nós todos falamos de dinheiro, de melhoria dos cuidados, de saber o que é que temos à disposição ou não. Isto constitui um problema bastante sério e, além disso, além de todo o dinheiro que é gasto e tem que ser investido nesta área, temos que pensar que a qualidade de um doente, a qualidade de vida de um doente com ferida não será uma grande qualidade de vida, assim como das suas famílias. Imaginem o que é ter que viver com um doente que tem uma ferida que tem cheiro, que é muito exudativa, que tem que trocar os lençóis todos os dias porque suja a cama, por causa da ferida. Portanto, se tudo isto traz um impacto significativo na vida das pessoas, e muitas delas têm que às vezes mudar mesmo de vida para conseguirem ter uma vida mais ou menos normal. E então, segundo o que nos diz a literatura, é que todas as pessoas, a nível mundial, numa das, ou 1 a 1,5% da população mundial, em qualquer fase da sua vida, okay, terá uma ferida crónica. Ora bem, se nós pensarmos que neste momento vamos com 8 bilhões de pessoas, ok? Portanto, nós sabemos que neste momento, teríamos cerca de muitas pessoas com feridas, vários milhões de pessoas com feridas crónicas, ok? E que tudo isto acarreta cerca de 2 a 4% dos orçamentos dos sistemas de saúde. Ora, se nós pensarmos, se tivermos um orçamento na casa dos 10 milhões, que não temos, todos nós sabemos que é muito mais, 400 mil euros vão diretamente para o tratamento de feridas. Portanto, isto é um impacto significativo, porque se calhar se nós apostarmos noutro tipo de tratamentos e de prevenções, se calhar não vamos ter um gasto a médio e longo prazo tão significativo. Ora, todos nós sabemos que todos os processos fisiológicos do organismo necessitam de oxigênio. Aliás, nós vivemos porque temos oxigênio, porque respirar é um processo completamente inato a todos nós. E a cicatrização não é um processo diferente. O oxigênio nos tecidos é fundamental e o processo de cicatrização e a prevenção de infecções depende muito da presença de oxigênio a nível molecular. Ora, quando nós temos um nível de oxigênio baixo nos tecidos, vai nos conduzir a uma hipóxia. E o que é que essa hipóxia nos vai trazer? Vai nos comprometer toda a cicatrização quando nós já temos, por si só, uma lesão. E esta hipóxia traduz-se como? Ora, nós sabemos que a hipóxia é quando o consumo de oxigênio vai exceder a quantidade disponível. Basicamente, fazendo uma comparação muito rápida, se nós tivermos sede para beber um copo cheio, mas só temos disponível meio copo. Portanto, é exatamente a mesma coisa. Vamos ter uma hipóxia quando queremos respirar um copo cheio e só temos meio copo disponível. A grande maioria das vezes, a má perfusão vai nos conduzir à redução no fornecimento de oxigênio. Ora, quando temos essa redução, vamos ter o quê? Vamos ter a tal chamada hipóxia. Porquê? Porque queremos ter oxigênio disponível e não vamos ter. E, dessa forma, o leito da ferida vai ter níveis baixos de oxigênio, porque não há oxigênio para distribuir. Obviamente que nós sabemos que a hipóxia é multifatorial, ou seja, há vários fatores que contribuem para que a hipóxia se desenvolva, nomeadamente, muitas patologias
quer do foro respiratório, quer do foro cardiovascular, contribuem para o desenvolvimento deste tipo de hipóxias e também de algumas doenças raras. E é responsável por alguns atrasos na cicatrização, contribuindo para o desenvolvimento da cronicidade, além de todas as comorbilidades que as pessoas já podem ter associadas. É sabido que o metabolismo anaeróbio é um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento de infecções. Ou seja, nós sabemos que, e pensando agora um bocadinho no âmbito do biofilme, que o desenvolvimento do biofilme está muito relacionado com a ausência de oxigênio. Ou seja, quando nós temos aquele envolvimento bacteriano em que as bactérias se multiplicam, comunicam entre elas e se envolvem naquela matriz extracelular, obviamente que a presença de oxigênio é baixa. E isso então vai fazer com que haja um maior desenvolvimento e progressão infecciosa. Como eu vos disse, nós todos temos necessidades de oxigênio para o nosso metabolismo normal. Se nós temos uma ferida, as necessidades de oxigênio já vão aumentar. Em ferida aguda, cerca de 20%, em ferida crónica ou infectada, cerca de 50%. Portanto, temos aqui uma grande necessidade. E pelo quadro que vos apresento, vocês veem que a necessidade de oxigênio é transversal a todas as fases do processo de cicatrização. É necessário na angiogênese e na revascularização, vai ser necessário para a produção de energia e para o metabolismo celular, funcionando como antimicrobiano, promovendo os fatores de crescimento, nomeadamente e sinalizando a transdução, e é fundamental na síntese de colagênio. A síntese de colagênio é um dos processos primordiais e fundamentais da cicatrização. Ou seja, quando nós falamos, nomeadamente nas feridas crónicas, um dos maiores problemas que nós temos é a destruição de colagênio pela quantidade de metaloproteases presentes no leito da ferida. Ora, o que nos interessa é que ele se sintetize, mas que permaneça, ou seja, o controle das metaloproteases é fundamental para que isso aconteça. E isso acontece muito em ambiente anaeróbio. Mais uma vez, a presença de oxigênio sendo fundamental para a destruição ou para o controle dessas metaloproteases. E, finalmente, vai promover a proliferação celular e a repitalização da ferida. Ora, como é que se processa então todo o processo? Como é que se dá o processo de cicatrização? Para relembrarmos um bocadinho todos, após o trauma, vamos ter ali a hemostase e a coagulação, com o processo inflamatório a iniciar com a migração dos glóbulos brancos para fazer ali uma limpeza de toda aquela área, a proliferação após as 48 horas, 72 horas dos fibroblastos e início da angiogênese e a sintetização do colagênio, e depois a remodelação, a epitelização e remodelação, que estamos a falar de períodos que podem ir até 2 anos. Todo este processo requer que haja restauração da microcirculação e a reparação dos vasos danificados, e como tal, a presença de oxigênio no leito da ferida é fundamental para todo este processo. No entanto, temos que pensar que as camadas superiores da pele não têm oxigênio basicamente não é de dentro para fora, mas de fora para dentro. Ou seja, o fornecimento de oxigênio às camadas superiores é efetuado por captação, em que as células absorvem o oxigênio que está disponível na atmosfera. Portanto, o que é que nos leva a pensar? Se nós temos uma ferida, não é? Uma ferida crónica, que por si só já está comprometida de dentro para fora, porque já tem comprometimento na perfusão,
Obviamente que vai ser mais complicado a captação do oxigênio atmosférico. Porquê? Não vai ter aquelas células especiais na pele que fazem essa captação e absorção, assim como poderá ter alguns fatores inflamatórios, nomeadamente a presença de biofilme, que vão impedir essa captação e absorção. Como tal, devemos pensar que essas feridas, quer de difícil cicatrização, quer estagnadas, crónicas, poderão necessitar do fornecimento de oxigênio de uma forma suplementar, ou seja, é quase como se fosse um suplemento de oxigênio, sob a forma de oxigênio tópico, ou seja, aplicar diretamente ao leito da ferida oxigênio em elevada concentração. Mas agora vamos pensar um bocadinho, mas será que todas as feridas vão necessitar desta suplementação de oxigênio? Para nos ajudar nessa decisão, foi lançado um documento de consenso com experts da área de tratamento de feridas sobre a oxigenoterapia tópica. E nesse documento é possível retirar um algoritmo de tomada de decisão, ou seja, que nos vai ajudar para nós decidirmos se realmente aquela ferida necessita realmente de oxigênio tópico ou se, por outro lado, o tratamento que nós estamos a realizar por si só é o suficiente para que nós consigamos realmente chegar a bom porto. Quando nós temos um algoritmo de tomada de decisão, nós precisamos de estabelecer objetivos, ou seja, nós temos que saber exatamente aquilo onde queremos chegar, para que a nossa decisão seja muito bem fundamentada e que não se perca no meio dos algoritmos e de todo o material que nós temos à disposição. E então, o algoritmo que nós temos presente é o seguinte: quando nós estamos na presença de uma ferida crónica, estagnada, que pronto, já com alguma carga, vamos avaliar duas coisas. Se no tratamento que nós incitamos, se após as 4 semanas de tratamento o leito da ferida reduziu em cerca de 40% a 50%, então nós continuamos com o mesmo tratamento. No entanto, devemos reavaliar a cada 4 semanas. Obviamente que no caso da utilização de antimicrobianos, nomeadamente as pratas, nós deveremos fazer uma reavaliação um bocadinho mais a miúdo, ou seja, é o que nós chamamos de desafios das 2 semanas, ou seja, fazemos uma aplicação durante 2 semanas, reavaliamos, ver se está ou não a correr, se já houve alguma evolução positiva no sentido da cicatrização com a utilização de determinado produto. Se houver, continuamos mais 2, se não houver, e se houver realmente regressão, deveremos então repensar toda a nossa estratégia. Mas se após essas 4 semanas não houver realmente redução da área do leito da ferida, então devemos ponderar a utilização de oxigenoterapia tópica e reavaliar passado 4 semanas, que nos volta depois ao início. Se, por outro lado, vamos ter uma ferida que iniciamos o tratamento, mas que vemos que ela tem potencial de cronicidade, e quando nós falamos em potencial de cronicidade, temos de avaliar não só a ferida, e isto é muito importante, nós temos que olhar para o doente como um todo e perceber que, mesmo que a ferida, naquele momento, não se mostre crónica ou estagnada, ou com uma grande carga bacteriana, todos os fatores que o doente carrega podem contribuir para esse desenvolvimento, nomeadamente um doente diabético, um doente com má perfusão periférica, que faça lesões dos membros inferiores, um doente que tenha uma deiscência de uma ferida cirúrgica já com algum tempo de evolução, um doente obeso, um doente fumador. Todos esses fatores vão contribuir para uma cronicidade. Obviamente que se nós tivermos uma ferida aguda, ou que não tenha
esse tipo de carga por trás, nós não vamos aplicar uma oxigenoterapia tópica enquanto ela tiver um processo cicatricial favorável. Obviamente, poderá chegar à altura em que, se ela não evoluir favoravelmente, nós teremos que aplicar. Então, se a ferida e o doente com ferida apresentar esses fatores, nós devemos ponderar a utilização da oxigenoterapia tópica. Caso contrário, não. Fazendo sempre e tendo sempre em atenção de efetuar uma reavaliação a cada 4 semanas, para perceber se o que nós estamos a aplicar é ou não é adequado para aquele tipo de lesão. E então, e quais são as indicações para a utilização da oxigenoterapia tópica? As úlceras por pressão, as úlceras de pé diabético, as úlceras de perna de etiologia venosa e mista. Em caso de úlceras arteriais, deverá ser efetuada primariamente uma avaliação multidisciplinar, já que as úlceras de perna de etiologia arterial devem ser referenciadas o mais precocemente possível para cuidados de saúde altamente diferenciados, nomeadamente a cirurgia vascular. A deiscência de ferida cirúrgica complexa, seja abdominal, seja ortopédica, seja cardíaca, feridas em doentes fumadores, e isso acho que é bastante fácil de perceber, dado que o oxigênio vai chegar lá, mas vai estar com algum comprometimento, e feridas em doentes com comorbilidades, diabéticos, doentes especialmente doentes com patologia respiratória, mas também doentes com carga de imunossupressores e corticosteroides, quimioterapia, todos esses têm esse tipo de indicação. Algo muito importante: a oxigenoterapia tópica não deve estar contraindicada na utilização em ferida maligna, e isto é muito importante termos em atenção, porque às vezes nós vemos todas as indicações, mas esquecemos de ver as contraindicações. Portanto, em ferida maligna, há uma contraindicação clara da utilização deste tipo de dispositivo. Como disse o David há bocadinho, já existe bastante evidência que sustenta a utilização da oxigenoterapia tópica. Desde RCTs, já está a meta-análise lançada para aprovação, e há já bastante experiência e evidência clara sobre a utilização. Nomeadamente, as guidelines de tratamento do pé diabético dizem que a utilização da oxigenoterapia tópica é realmente uma utilização de mais-valia e indicada para o tratamento das úlceras de pé diabético. Mesmo no tratamento e na gestão do biofilme. Como vos disse há bocadinho, o fornecimento de oxigênio tópico vai nos ajudar no combate àquelas colónias que se formam e dentro daquela matriz extracelular. E agora vou-vos apresentar um caso clínico que nós estamos praticamente a finalizar, de uma úlcera por pressão feita lá na cirurgia cardiotorácica. Ora, nós temos um senhor que foi submetido a um transplante cardíaco, hipertenso, com dislipidemia, diabético, e que foi sujeito a um transplante em junho deste ano. Ora, esse transplante correu muito bem, mas depois houve ali algumas intercorrências num pós-operatório imediato, o que fez com que o senhor tivesse um agravamento e instabilidade hemodinâmica, com declínio respiratório, teve que permanecer muito tempo em unidade de cuidados intensivos, nomeadamente em ECMO. Ora, neste quadro, há o desenvolvimento, e pela instabilidade em que estava, um desenvolvimento de uma úlcera por pressão na região sagrada de grau 4, associado ainda por cima a lesões por umidade e à instabilidade em que estava. Teve um internamento muito prolongado e a úlcera desenvolveu-se em julho de 2022. Desde julho de 2022 tem estado em tratamento.
Foram efetuadas várias e diversas abordagens, nomeadamente terapia por pressão negativa, vários após. Temos de ter algum cuidado nos transplantados com a utilização de prata, mas foram feitas várias abordagens a este doente. Um doente, ainda por cima, imunodeprimido e com uma carga de corticosteroides, com a sua diabetes descontrolada, e quando, já depois de se fazer várias abordagens e vários tipos de tratamentos, chegamos a um ponto que nós, pronto, a ferida ficou estagnada praticamente durante 90 dias e sem saber muito bem como é que iríamos resolver. E então tivemos a oportunidade de experimentar este dispositivo de oxigenoterapia tópica, em que fizemos a primeira aplicação nesta fotografia que vocês veem aqui. O que é que vocês veem? Veem lesões perilesionais na região perilesional substancial, quer por umidade. Aquele leito, depois tem ali aquela camadazinha que também não conseguia, nós limpávamos, mas ela formava-se a cada vez que o doente ia lá. Com uma profundidade de cerca de 2 centímetros e numa região anatomicamente difícil. Ora então, nós fizemos pela primeira vez a aplicação da oxigenoterapia tópica a 3/11, utilizámos, como eu penso, depois de secundário, poliacrilato de amónio e um poliuretano com silicone. E agendámos, apesar de sabermos que o dispositivo poderia ficar até 7 dias, nós agendámos o novo tratamento 96 horas depois. Só para um à parte, o doente, sempre que era efetuado o tratamento, tinha muita dor à manipulação, ele referia sempre muito dor entre tratamentos, mas quando manipulávamos era sempre com muita dor. 4 dias depois, o doente vai fazer novamente o tratamento. O que é que nós reparamos? Esta ferida era muito exudativa. Reparamos que houve uma diminuição substancial do exudado. E, quando abrimos, vimos que havia uma diminuição, quer daquela maceração perilesional, quer dos próprios tecidos que estavam no leito de ferida. A ferida parecia-nos a nós, assim, ao primeiro olhar, mais contraída, menos sinais sugestivos da presença de biofilme e pronto. E o doente relatou-nos uma coisa muito interessante, que foi a dor tinha diminuído substancialmente. Ora, obviamente que isso nos deixou extremamente contentes e dissemos, então, vamos continuar porque isso parece-nos uma aposta ganho. Agendamos novo tratamento para 3 dias depois. 3 dias depois, a ferida parece-nos substancialmente melhor. Temos um tecido de granulação no leito, as lesões perilesionais mais distais estavam praticamente cicatrizadas, se bem que muito frágeis, e o doente diz-nos, enfermeiras, não tenho praticamente dores, não tive dores, o peso é extremamente confortável e não tenho praticamente dores. Ora, nós ouvimos isso, ficamos muito contentes e vimos que também não havia grandes sinais de infecção. Portanto, nós acabámos por trocar no dia 10, isto 7 dias após o primeiro tratamento, para tirarmos o poliacrilato de amónio e colocamos um octasulfato de sacarose, novamente com poliuretano com silicone, já que a zona é complicada, como vos disse anteriormente, e mesmo com o exudado a descer. E marcamos, e isto com os fins de semana, a gente ia agendando, ou de 3 em 3, ou de 4 a 3 dias, íamos agendando o tratamento. Então o doente fez novamente, passado 3, 4 dias, e depois 3, sempre com contração tecidular, como vocês podem ver, tecido agranular, com boa cor, não estava friável. Sempre mais 4 dias e depois mais 3, e veem que há realmente uma grande contração tecidular. Até que isto já foi a fotografia de hoje. Portanto, o que é que nós vemos? Uma diminuição substancial do leito exposto, sem lesões na região perilesional, sem maceração
E também temos aqui uma mistura com o disco que nós fazemos agora. Nós já não conseguimos colocar o disco dentro como fazíamos inicialmente. Desde há uma semana que nós aplicamos só o apósito com poliuretano com silicone e o ODS em contacto com o leite da ferida. O exudado manteve-se baixo e tem vindo a diminuir com o tempo. E agora vou-vos mostrar realmente para nós termos a percepção da evolução, porque ver às vezes as fotografias separadas nós não conseguimos ter tanta percepção. Mas então vejam aqui, em 26 dias houve uma evolução substancial na cicatrização deste doente. Um doente que desde julho, portanto, desde há 4, 5 meses a fazer tratamento à úlcera por pressão, com risco de infecção acrescido, já que está imunocomprometido por causa do transplante que efetuou, e vemos aqui realmente uma cicatrização quase completa da sua úlcera por pressão. E aqui, ora, o que é que eu vos quero deixar? É que realmente o oxigênio é fundamental para a cicatrização, que a cronicidade das feridas e o atraso no processo estão diretamente relacionados com a hipóxia, ok? E isto tem tendência a ser vicioso, ou seja, quando nós temos uma hipóxia tecidular, vamos ter uma cronicidade da ferida e consequente atraso no processo de cicatrização, mas que a cronicidade e o subsequente atraso vai nos trazer uma hipóxia, ou seja, isto é tipo pescadinha de rabo na boca, isto é sempre um ciclo vicioso. Sabemos que o controle das causas subjacentes, nomeadamente a diabetes, a perfusão, as insuficiências cardíacas, vão contribuir para uma melhoria na oxigenação tecidular, que a necessidade de suplementação do oxigênio deve ser equacionada e deve ser implementada o mais precocemente possível, quando nós determinamos que é necessário, ok? Ou seja, quando temos uma estagnação e temos cronicidade. E realmente devemos ter em conta que há evidência, que a evidência demonstra que a aplicação da oxigenoterapia é uma mais-valia no tratamento das feridas crónicas. Já há guidelines que nos indicam a sua utilização e devemos perceber que temos de contribuir de forma efetiva para a melhoria e para o aumento da qualidade de vida e do doente, assim como a diminuição dos custos diretos e indiretos dos cuidados de saúde. E pronto, e era isto que eu vos queria deixar. Peço desculpa se me alonguei demasiado, mas isto quando eu começo a falar, quem me conhece já sabe. Isto eu estaria aqui a falar quase até amanhã. Não há problema, Viviana. Certamente toda a gente que estava a assistir ficou entusiasmado, pelo menos eu deste lado estava super entusiasmado a ouvir-te. E efetivamente conseguimos perceber que a inovação na tecnologia e no tratamento de feridas conseguimos dar melhor qualidade de vida aos utentes, conseguimos ter ganhos em saúde de uma enormicidade absurda. Aproveito neste momento para abrir o que já estava aberto, mas para referir que se tiverem alguma questão que podem colocar para ser respondida. E no seguimento do que a Viviana disse, este caso, o utente iria para casa e fazer uma vida doméstica com um dispositivo que seja fácil de transportar ou que não seja incómodo para ele e não lhe cause desconforto, mostra-nos realmente o bom que isto pode ser. Mas eu gostava de só lançar aqui uma questão ao David. Não é bem uma questão, mas neste caso, com a terapêutica instituída em casa, como é que as pessoas podem fazer para tomarem banho, para concluírem os seus cuidados de higiene? Há algum problema? Sí, es una pregunta frecuente. Normalmente cuando el doente o persona tiene que ir a hacer un baño, lo que hacen es desligan el sistema de tubo de ODS, o desligan fácilmente o fican en un sitio protegido del agua, fan el baño normal
e depois do banho o tornam a ligar e basta. Perché il dispositivo sempre está administrando oxígeno, sempre que a bateria está insertada, está administrando oxígeno. Agora, simplesmente desligamos, é fácil. Banho de 20 minutos a 30 minutos e volvemos a ligar. Obrigado, David. São às vezes questões simples, mas que na receptividade por parte do utente coloca-nos aqui algum entrave na questão do desconhecimento. David, temos aqui surgiu também outra questão, que era, e que eu te faço diretamente, que é quais são as mais-valias diretas para o utente na aplicação deste dispositivo? As valias. Sim, as vantagens diretas. As vantagens diretas. Há muitas vantagens. Obviamente, a portabilidade, a mobilidade. Um dos problemas hoje que temos com terapias para doentes sofrendo de feridas crônicas é que para fazer o tratamento, a terapia devem ir ao hospital, devem ir à clínica. Agora, com uma terapia tópica que é portátil, o doente pode fazer a sua vida normal, com normalidade. E prueba de ello es que es una terapia que no tú puedes tener contigo, nadie lo va a notar. Y esta es la ventaja principal, es continuado, terapia continuada. Ahora no es que tenemos un doente, una persona que va a un hospital a hacer la terapia, mas después de la terapia no hay oxígeno que está en la ferida. Aquí sempre temos oxigênio en la ferida, sempre durante toda a terapia. Ok, obrigado, David. Passo agora, temos aqui uma questão por parte da Inês Pereira. A Inês pergunta se pode ser utilizado por qualquer enfermeiro que seja generalista, que não tenha qualquer formação específica e diferenciada na área, que se tem muito treino, se exige um treino e um conhecimento superior por parte dos enfermeiros. E também se tem que ser prescrito ou não. Viviana, acho que és a pessoa mais indicada, que estás na prática clínica diretamente, acho que esta é para ti. Inês, obrigada pela questão, isso é uma excelente questão. É assim, obviamente que a área das feridas complexas em Portugal, aliás, a área das feridas em Portugal não tem especialização, como é de conhecimento geral. Obviamente que há formações, nós devemos sempre formar-nos naquela área em que prestamos mais cuidados, em que nos interessamos mais, e não há nenhuma formação específica para a utilização da oxigenoterapia tópica. Nós devemos os nossos conhecimentos devem ir aumentando, quer por nós, quer pelos doentes. Eu tenho alguma formação feita por minha curiosidade nesta área, e já tinha utilizado no estrangeiro. Se tem de ser prescrito em Portugal, pois todos os tratamentos na área das feridas em Portugal têm uma prescrição, basicamente, nem é bem verbal, porque a tomada de decisão muitas vezes é feita pelo enfermeiro que está mais na área do tratamento, dos expertise da viabilidade tecidular, mas que às vezes é necessária a prescrição para o material vir da farmácia. Portanto, a decisão deve ser sempre tomada numa equipa multidisciplinar, porque há muitas coisas que nós temos de fazer. O facto de se o dispositivo tem de vir ou não da farmácia, se tem depois necessidade de ser prescrito, se o enfermeiro e o médico tomam a decisão em conjunto, depois isso será algo a perceber em cada instituição. Penso que se Inês ficar com alguma dúvida, estarei cá para esclarecer. Não foi propositado, mas estava com o microfone desligado. Então, temos mais algumas questões. Temos aqui um participante anónimo que nos questiona
se nas lesões de pé diabético, quando as lesões são digitais, como é que se deve aplicar o Natrox? Se há algum caso prático que se possa mostrar. David, queres responder tu a esta? No entendí la pregunta bien. No pé diabético, Sí. quando a ferida, a lesão é no dedo, se há Como é que aplicam o alguma Natrox? indicação específica. Como é que se coloca? Una de las ventajas del sistema de entrega de oxígeno es que es muy adaptable, muy flexible. Ahora, si tenemos o dedo doente, tenemos una ferida en un sitio que es más complejo, que es menos accesible, siempre podemos adaptar el sistema de oxígeno, de entrega de oxígeno a la ferida. Como estás viendo aquí, o podemos siempre adaptar y no es un problema. Lo importante, la cosa que es muy importante es que la parte que está administrando oxígeno esté siempre expuesta. ¿Ok? Ok, Aliás, posso só acrescentar uma coisinha? era isso que eu Naquele ia caso dizer. que nós apresentámos, nós dobrávamos o ODS para ele entrar realmente naquela fissura que nós tínhamos. E é super maleável. Uma das coisas que temos que ter cuidado é não colocar em locas para as quais nós não sabemos onde elas vão dar, certo, David? Estive a dizer bem? Locas Sim. que sem trajeto bem definido ou que não sabemos se são fístulas ou não deveremos fazer esta aplicação, está bem? Porque vamos imaginar que temos uma fístula, sei lá, que vai dar assim um órgão nobre, então temos que ter algum cuidado e não colocar sem saber primeiro onde vai dar, está bem? Mas sim, pode-se dobrar. Só uma coisa que eu não sei se o David disse, não se pode cortar, o ODS não se corta. Dobra-se, mas não se corta. Isso é importante. Exatamente, são pequenos pormenores que fazem toda a diferença depois na prática. Vou passar para a próxima questão do Sr. Honório Faria. A questão, eu pelo menos assumo de minha parte, não percebi se calhar às vezes aqui uma vírgula que esteja em falta ou assim, mas eu passo a ler. É uma pessoa que já tem experiência com a aplicação de oxigênio tópico e questiona-nos então qual o princípio da observação do O2 ou transferência para os tecidos. Não sei se algum dos oradores... Mas tem a ver, se calhar, com a medição do O2 transcutâneo, ou tem a ver com a distribuição do O2 na ferida? Este dispositivo, por si só, e David, corrige-me se estou enganada, faz uma libertação de oxigênio 24/7, ou seja, 24 horas, 7 dias por semana, de 13 mililitros hora, certo, David? Disse bem? 11 mililitros por hora. 11 mililitros hora, ok? Exato. Portanto, é a quantidade de oxigênio, 92%, que é libertada diretamente na ferida. Obviamente que não é como numa câmara hiperbárica que há pressão para entrar o oxigênio na ferida, é sim uma absorção, captação e absorção como se fosse com oxigênio atmosférico, que no entanto foi aquilo que eu disse, quando nós temos comprometimento tecidular, no caso das feridas crónicas ou de difícil cicatrização, então aí vamos ter problemas na captação direta e temos que nós fornecer o oxigênio puro para ele realmente conseguir captar. Se não ficou esclarecido, nós teremos todo o gosto depois de esclarecer, pronto, de outra forma, até falando diretamente sobre a disposição sobre esta dispersão do oxigênio. Obrigado, Viviana. Acho que passava por aí a explicação que pretendíamos. Pronto, temos aqui mais alguma questão. A Inês pergunta como é que funciona em Portugal e depois também outro fator importante que é o preço do dispositivo. Claro que isto são coisas que são muito relevantes para todos aqueles que o querem aplicar. No entanto,
não é de todo a nossa área, nós estamos aqui para apresentar a tecnologia e o método de funcionamento, mas alguma informação podem contactar através de e-mail para info@daylife.pt e colocar não só questões a nível burocrático ou comercial, digamos assim, mas mesmo alguma questão que não seja aqui respondida, podem colocar na mesma para esse mesmo e-mail e depois será devidamente respondida. Entretanto, tivemos aqui o esclarecimento do Honório Faria, em que ele pergunta diretamente qual o princípio de absorção de O2, isto é, como é que o O2 passa para as células? Se calhar, David, queres? No sé si se puede ver bien. Aquí no aparelho tenemos este sistema de orificios. Ahora, es como explicado más o menos en la mía presentación. Con este sistema de orificios tenemos un generador de oxígeno aquí, tenemos un sistema de orificios que está prendiendo Captar. Exacto, captando o ar o ar que tenemos, que como sabemos es 21% de oxígeno no ar. Ahora captamos este oxígeno y aquí en el generador de oxígeno es donde acontece todo el proceso de electrolisis para que después tengamos solo administración de oxígeno puro esterilizado a una concentración de 92%. No sé si esto contestó la pregunta. Obrigado, David. Eu penso que sim. Também se houver se quiser acrescentar alguma coisa, pode sempre estar à vontade. Não temos neste momento mais nenhuma questão. Não sei se, entretanto, aparecer alguma, depois será respondida. Neste momento, e passo a agradecer com muito carinho à enfermeira Viviana, ao David Fernandes, pelo tempo disponibilizado, por nos estarem aqui a presentear com estas duas apresentações bastante esclarecedoras. Não sei se têm algum comentário final a fazer, David e Viviana. Não tendo, então acho que... Força. Posso, Rui? Eu queria só dizer uma coisinha muito rápida. Nós temos que olhar para... Nós não podemos viver no século anterior. Portanto, nós temos que olhar para o tratamento de feridas para o futuro, ok? Todos nós sabemos que as novas tecnologias, quando aparecem, são coisas mirabolantes. Nós temos, nomeadamente, eu vou falar de uma tecnologia muito especial, que é, temos terapia de pressão negativa há muitos anos, e há pessoas que ainda olham para aquilo como se fosse um alien. Portanto, nós temos que perceber que o futuro passa pelas novas tecnologias e passa quer para o conforto do doente, quer para a sua qualidade de vida e para a redução dos custos a médio e longo prazo. Nós não podemos pensar que isto é barato agora. Isto vai ser barato a médio prazo e vai trazer resultados a médio e longo prazo. E como tal, todos nós, como profissionais de saúde, devemos apostar na implementação destas novas tecnologias e de promover o conforto dos nossos doentes. O nosso objetivo de cuidados é esse, está bem? Não é porque é bonito, porque o doente vem 3 vezes por semana fazer um penso, porque... Não. O nosso objetivo major, obviamente que é cicatrizar, mas é promover e dar conforto ao doente. E com esta me fico. Um desfecho que eu não conseguiria fazer melhor. Portanto, desejo a todos uma boa tarde. Agradeço uma vez mais à Viviana e ao David e a todos que estiveram presentes neste webinar. Alguma questão que surja a posterior, volto a reforçar, info@daylife.pt e as vossas questões serão respondidas assim que possível. Este webinar, passo também só a relembrar que vai ficar disponível e
posteriormente irão receber um link para poderem aceder ao mesmo. Não tenho nada a dizer, a acrescentar, portanto, obrigado a todos uma vez mais e uma boa noite a Obrigada, todos. boa noite. Obrigado a você. Boa noite. Deus, boa noite.